Olá, eu sou o professor Averso e nós vamos trabalhar aqui a disciplina de Biologia Geral, as unidades 1, 2 e 3 do curso de Biologia Geral para o curso de Gestão Ambiental. Então, nós vamos começar aqui mostrando para você o livro que nós vamos utilizar. Nós vamos colocar os capítulos desse livro à disposição de vocês através de e-mail, através de arquivos, ou se você se interessar, ele é vendido pela Amazon. Eu sou o autor desse livro. Devemos dizer, nós somos os autores, né? Porque muitas pessoas que participaram diretamente, ex-professores, colegas, outros livros e artigos que nós estudamos, torna, não obstante ter apenas um nome, autores coletivos do livro. Esse livro de Biologia Celular e Molecular está na segunda edição e nós estamos preparando a terceira edição. E ele contempla quase 100% do conteúdo da ementa da disciplina. Nós vamos começar no capítulo 2. O capítulo chama Propriedades Especiais dos Seres Vivos. Esse capítulo ele vai ser a base do entendimento para os processos químicos que acontecem nos seres vivos. São ideias gerais que foram baseadas nas chamadas propriedades especiais dos seres vivos, no livro de Bioquímica do Leininger, que tinha um capítulo que falava sobre as características dos seres vivos. E são características que diferem da matéria inanimada, características importantes para se entender as bases da biologia. No seu curso, você nunca vai ter, ou em qualquer curso, um aprofundamento detalhado de todas as disciplinas. Você busca isso quando faz iniciação científica, quando você vai fazer uma pós-graduação, tanto lato sensu quanto mestrado ou doutorado. Mas aqui a gente tem que dar a base, né? Os fundamentos básicos para o entendimento da vida. No caso, a nossa unidade de trabalho vai ser a célula. É muito importante que você entenda que a biologia, não obstante ter suas características próprias, ela existe, a vida existe em função das leis físicas e químicas. A origem da vida é praticamente um estudo da química, da bioquímica. E as leis que regem o universo, elas não são modificadas ou alteradas em relação aos seres vivos. Pensava-se que era antigamente, até que descobertas mostraram que o funcionamento da vida, ele está dentro de leis da física e da química e não de leis especiais. Características especiais ou propriedades especiais dos seres vivos não indicam leis especiais, mas que a junção do conhecimento químico e físico é que gerou a vida. Então nós vamos começar com a unidade química dos diferentes organismos vivos, que é a organização básica das biomoléculas. A base do nosso estudo é a célula. A célula, nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre vírus, sobre como que ocorreu a evolução da célula, mas nós vamos entrar apenas com a base de que a unidade fundamental da vida é a célula, né? Essa ideia é fundamental para nós fazermos o nosso raciocínio aqui. Então, a célula, se você pegar uma célula como essa que nós representamos aqui, ó, à direita, né? E aqui as setinhas indicam o núcleo, a mitocôndria, os ribossomos, o retículo liso, os vacúolos, os centríolos, os lisossomos. Então, o que acontece aqui? Se a gente pegar essa célula, se nós tivéssemos a capacidade de remover cada organela da célula e, depois de feito isso, colocar essas organelas no lugar, a célula não teria vida mais. Eu estou me baseando nisso para falar sobre o ser humano, por exemplo, ou qualquer outro ser, um cão,
um gato, um cavalo, uma vaca. Se você tira todos os órgãos da anestesia e depois remonta, ele não volta à vida. A ideia de fazer isso aconteceu com o romance do Dr. Frankenstein, né? Que juntou peças de cadáveres diferentes, colocou no líquido amniótico, fez com que um raio passasse por aquele líquido e aí gerou o monstro do Dr. Frankenstein. Essa ideia era que energias físicas originassem a vida, baseado em estudos feitos depois das decapitações das pessoas na França pela guilhotina. Um cientista pegava as baterias e logo depois pegava a cabeça que tinha caído, colocava numa mesa e colocava fios, né, para passar a eletricidade da bateria nos músculos, e aí o indivíduo, né, morto já, só tinha a cabeça ali, ele mexia, né, a musculatura, formando caratonhas, mexendo a face, e aí mostrando que a eletricidade poderia gerar animação mesmo depois da morte. Então, baseada nisso, uma escritora inglesa, parece que baseado nisso, uma escritora inglesa fez esse romance do monstro do Dr. Frankenstein. Mas o que nós queremos dizer assim? Ocorre um arranjo molecular específico, tempo dependente. Por que tempo dependente? Porque depois de um tempo que o arranjo já foi feito, removendo as peças e remontando, noutro tempo não é possível que ocorra a formação do ser vivo que foi destituído dela. Mas o ser vivo se automonta e se autoconstrói, que é a característica própria dos seres vivos. Ele não somente se autoconstrói ou duplica, né, como a gente costuma dizer, se divide. Ele se constrói e se monta. E a vida perpetua a partir disso. Não foi possível até hoje criar vida num laboratório com as peças separadas. O que foi feito foi utilizar células e substituir o DNA delas, ou inserir DNA em determinadas células para que ela reproduzisse com aquele DNA, mas a constituição da vida não foi feita. A vida em si, ela tem como base uma complexidade imensa, mas em termos bioquímicos não, são apenas 4 moléculas principais, não são apenas 4 moléculas principais. Essas moléculas são as proteínas, a palavra próteo vem de primeiro, foi quando foram descobertas, viram que sem ela não tinha vida, as proteínas, os carboidratos, cujo nome vem da química de carbono hidratado, daí o termo carboidratos, os lipídios, que aí eles nem são considerados biomoléculas, né? Ou seja, são considerados biomoléculas, mas não macromoléculas, alguns lipídios, que alguns são pequenos, mas a organização na formação de membrana caracteriza uma macromolécula. E os ácidos nucleicos. Então, a vida é constituída por essas 4 biomoléculas em tudo que nós a conhecemos. Existem algumas outras moléculas mais raras, como a lignina, por exemplo, que não faz parte desse grupo, né? Proteína, nem carboidrato, nem lipídio, nem ácido nucleico. A lignina é uma molécula que gera aderência de cálcio, de minerais nela, e torna a folha das plantas do cerrado muito duras, a ponto que alguns capins, se você passar a mão for frágil, chega a cortar, né, e até a sangrar. Então, ela é formada por pequenos grupos, mas proteínas são milhares, carboidratos são muitos, lipídios muitos, ácidos nucleicos mais simples, 2, né, DNA e RNA. Mas na construção deles, cada indivíduo tem um DNA diferente. Então eles vão se montando, se organizando de formas diferentes, né? Mas as unidades básicas não são muitas. Por exemplo, são 20 aminoácidos principais para formar as proteínas. Os carboidratos são formados por pentoses e hexoses principalmente. Os lipídios são formados por ácidos graxos com
colocação de carbonos para aumentar a cadeia, para o ácido graxo ser maior ou menor. E os ácidos nucleicos são formados pelo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, as biomoléculas são formadas por monômeros, moléculas menores, né? E esses monômeros vão formar os polímeros. Como nós vamos ver isso em detalhes mais à frente, aqui apenas citando a existência deles. Isso tudo acontece graças à capacidade do carbono formar cadeias, fazer 4 ligações idênticas. O carbono, junto com outros elementos chamados organógenos, organogênicos, ele é capaz de gerar cadeias e nenhum outro elemento da Terra forma cadeias estáveis, como o carbono. O silício forma cadeias, mas cadeias pequenas e não estáveis, além de ser o elemento mais pesado, está na mesma família do carbono, na 4A. O nitrogênio chega a formar algumas cadeias, mas a partir de 3, 4 nitrogênios ela fica instável. Então, o carbono é o elemento que forma cadeias estáveis. Graças a essa capacidade, é possível formar polímeros na união do carbono com esses elementos organógenos. Os elementos organógenos nós chamamos de CHONSP: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses são os chamados elementos organógenos. Baixo peso molecular. E apresentam características bem interessantes, porque as biomoléculas elas geram reações muito rápidas graças às enzimas a temperaturas baixas, enquanto que para ter reações rápidas e eficientes precisa de alta temperatura quando nós falamos de reações inorgânicas. Então, esse monômero formar polímero, as macromoléculas são esses polímeros, e elas, macromoléculas, formam as biomoléculas, as 4 que nós falamos lá. Na natureza, a lei é essa, do mais simples para o maior, o mais complexo. Então, por exemplo, o carbono, o elemento carbono, forma cadeias. E essas cadeias, aqui, ou seja, o átomo, né, forma essas cadeias que formam moléculas. Então, em termos de vida, as moléculas formam as macromoléculas, os monômeros formam as macromoléculas ou os polímeros, né? Lá no capítulo você vai ler direitinho, eu coloquei monômeros para formar polímeros. Essas macromoléculas formam as chamadas estruturas supramoleculares, que provavelmente se aprendeu como se fossem organelas não membranosas, como centríolos, por exemplo. Essas estruturas supermoleculares formam as organelas, e as organelas formam a célula. Aí podemos continuar só falando. As células formam seres vivos, ou colônias ou seres vivos macroscópicos, que ela já é um ser vivo. O conjunto de seres vivos forma uma população e outra reagindo entre si, considerando os meios físicos e químicos que a envolvem, né? Forma uma comunidade, conjunto de comunidade forma um ecossistema, conjunto de ecossistema forma a biosfera. E se a gente continuar, o conjunto de planetas, já que a biosfera é a Terra, forma um sistema solar. No sistema solar, ele juntos formam galáxias. E galáxias formam aglomerados de galáxias, e aí o universo vai crescendo a partir do átomo, né? Então o carbono aqui, ó, é o átomo na base do nosso raciocínio, okay? Então essas aqui são as bases físicas e químicas da vida, né? Mas quais são as características gerais da vida? O que caracteriza um ser vivo? Isso tendo a célula como a nossa base. Primeira coisa importante aqui é separar definição de conceito. Definição vem de definere, que significa delimitar precisamente. Então, é uma delimitação e está associado a uma exatidão. E conceituar
significa conhecer algo por suas características gerais. E não é uma coisa tão exata assim. E na área biológica, fora das áreas exatas, nós conceituamos. A própria exatas tem conceitos. Conceito primitivo de ponto, por exemplo, é algo que você sabe que existe, é capaz de imaginar, mas nós não conseguimos definir completamente. Mas o conceito sim, né? Sabemos pelas características gerais da imaginação. É interessante isso, que a partir do ponto que não tem uma definição na nossa linguagem até o momento, nós definimos retas, nós definimos figuras planas, né, como os triângulos, os quadrados, depois figuras tridimensionais. Então nós vamos trabalhar não as definições, mas os conceitos sobre a vida orgânica. Tá? É interessante isso, a gente fica lendo muito texto até da área de humanas, né? E eles fazem definições de algumas coisas que depois eles escrevem que é mais ou menos aquilo. Então não é definição, é conceito. Então, as características básicas dos seres vivos são: primeiro, são estruturalmente complexos e organizados. Por isso a origem, a palavra órgão, que vem de organizado. Isso aqui no começo do século passado gerou a ideia de que existiam propriedades e leis especiais para os seres vivos que não os da física e química conhecidos. Porque a segunda lei da termodinâmica, nós vamos falar depois um pouco sobre ela, diz que tudo no universo tende a um estado de desorganização, né, de maior entropia ou de desordem. Se tudo no universo tende à desordem, a segunda lei da termodinâmica diria que os seres vivos não poderiam ter existido espontaneamente. Isso é uma questão interessante, porque a ideia de entropia não é de algo em si, mas de uma diferença entre se um local do universo, um sistema, a entropia aumenta, a vizinhança ela diminui e vice-versa. Então os seres, para se organizar, eles aumentam a entropia, a desordem do ambiente onde eles vivem, né? Então nós já falamos isso aqui, ó. O carbono e os elementos organolépticos fazem com que, não obstante uma organização simples, de poucos átomos geram muitas moléculas nos seres inanimados, nos objetos inanimados. O resto da tabela periódica forma as suas estruturas, os metais, os sais, as bases, os ácidos inorgânicos, né? Então são poucos átomos, esse Chomsky aqui, né, mas muitas moléculas, graças à capacidade do carbono formar cadeias estáveis. O oxigênio forma cadeia, até o ozônio é uma cadeia de 3 oxigênios. Passou de 3, ele não mantém estabilidade. E o ozônio não é estável nas condições perto do solo. Ele é estável na atmosfera. Então, carbono formar cadeias, esqueci de escrever cadeias, cadeias estáveis, né? Aí olha só, um átomo forma moléculas, moléculas formam as macromoléculas, que formam as estruturas supramoleculares. E aqui, se a gente for continuar, ó, temos as organelas, como nós escrevemos antes lá. As organelas formam a célula, o conjunto. E aí continua. Em termos de organização dos seres vivos. Então eles são estruturalmente complexos e organizados. Para que isso aconteça, para que eles sejam organizados, eles precisam extrair, transformar e usar a energia do meio em que vivem. Eles têm que extrair nutrientes e energia do meio. A base para isso é a fotossíntese ou a quimiossíntese, mas principalmente a fotossíntese. Na fotossíntese utiliza-se a luz, não necessariamente a solar, mas qualquer coisa que produza fótons. E da fotossíntese nós conseguimos gerar
moléculas complexas que servem de alimento para os outros seres vivos, que oxidam essas moléculas, né, para produzir energia. No caso da oxidação, pode ser para produzir energia, como seres primários, a oxidação de alguns metais gera também a produção de energia. Então, nós podemos ver aqui, ó, energia solar nessa figura aqui embaixo, e o cloroplasto é a organela responsável por fazer a fotossíntese. Então, aqui desse lado aqui, ó, a fotossíntese ocorrendo. A fotossíntese acontece nos vegetais, nas algas, e ela manda, né, para o ambiente oxigênio e C6H12O6, que é a glicose, né? E a glicose chega então à mitocôndria, a mitocôndria oxida. Isso aqui chama oxidação da glicose e dos nutrientes, né, através do processo de respiração. A respiração precisa do oxigênio, que é o elemento necessário para a quebra da glicose. E aí a respiração leva de volta, né, para o ambiente CO2 e água. E o CO2 e a água é usado na fotossíntese novamente. Então, esse é o ciclo básico da vida, em que estão associados uma relação entre o cloroplasto e a mitocôndria. Ora, como nós havíamos falado, o princípio da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, quem tiver curioso, a primeira lei da termodinâmica é a lei de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. A segunda lei é a tendência no universo ao menor estado energético, a desorganização, né? Se você não gastar energia para arrumar seu quarto, vai ficar uma bagunça. Para arrumar sua casa, vai ser uma bagunça. Então, o que acontece? O ambiente fornece pequenas moléculas, como nós vimos ali, como CO2 e água, para a célula que organiza essas moléculas. Essa molécula organizada, ela organiza aqui, ela gera calor para o meio. O calor aumenta a energia cinética das moléculas que estão no meio. Ela desorganiza o meio. Então existe uma maior entropia no meio, considerando os seres vivos, e uma menor entropia dentro da célula, porque é mais organizado. E aí o balanço entre a diferença de entropia, de energia entrópica, né, gera uma situação energeticamente favorável. Nada na natureza acontece sem que o processo seja energeticamente favorável. Então, um protozoário ciliado, movendo os cílios na água, ele agita a água, né? Então ele gera uma desorganização do sistema à sua volta, a liberação de calor pelos seres vivos. Mesmo os heterotérmicos, eles têm que ser mais quentes que o ambiente que ele está, na maioria das vezes, nem sempre, né? Mas ele tende a ser mais quente. E aí ele gera calor para o meio e gera uma maior entropia no meio. Então a entropia em si, ó, o S, né? O delta S, quer dizer, S como entropia, ele está associado pela diferença entre a entropia final e a entropia inicial. Eu deveria colocar S final, deixa eu colocar aqui. Eu usei S e agora usei E. Aqui é o S final menos o S inicial. E aí, para poder sobreviver, ele precisa obter energia usando a energia do meio, através dos processos oxidativos da respiração. Aí ele usa essa energia para se automontar e se autodividir. Sem energia o indivíduo não consegue reproduzir, a célula não se reproduz nem se automonta. E aí, para manter essa vida e para aumentar a entropia do meio, ele precisa extrair continuamente energia do meio. Se parar de obter energia do meio, ele não vai sobreviver.
um caso interessante sobre isso é o caso das tribos de cultura média dos Estados Unidos que caçavam búfalos, né? Os filmes mostram o pessoal a cavalo jogando flecha nos búfalos lá, mas existiam os mais espertos. Eles iam para a manada, separavam o mais lento, normalmente um búfalo mais velho, mas qualquer um que separasse da manada. No que eles separavam da manada, eles continuavam andando atrás desse búfalo. O búfalo precisa pastar o dia inteiro, né? Um herbívoro ruminante, para poder ter energia para sobreviver. Aí eles iam andando, o búfalo parava para comer, quando percebia a vinda dos humanos, ele corria de novo, disparada. Aí ia lá o grupo, né? Os caçadores atrás deles, claro que armados, mas iam atrás dele. Ele parava para comer, quando percebia os caçadores, corria novamente. Em 3 dias mais ou menos ele desmaiava de fome, falta de energia. Aí ficava fácil, né, render o búfalo, eliminá-lo, tirar a pele, né, os tendões. Com os tendões eles faziam cola para poder fazer sapatos, tendas. Tirava a musculatura, que é a carne, e as vísceras. Antes faziam um sinal de fumaça, avisava para a tribo onde que eles estavam. Então o sinal de fumaça avisava para eles, dependendo do sinal lá, o que estava acontecendo. Ou seja, pegamos o búfalo, a tribo ia em direção, tribos nômades, parava, preparava tudo, e os caçadores saíam novamente atrás de outro búfalo. Aí eles faziam tudo isso, guardavam alimentos, precaviam para o inverno. A terceira propriedade especial dos seres vivos é a capacidade deles de se autoduplicarem, se automontarem. Isso é uma capacidade impressionante, e em termos probabilísticos ela é bem interessante. Por que ela é interessante? Qual a probabilidade de você jogar todas as peças de um avião no mar revolto, essas peças caírem no mar e as energias da água ou das marés juntarem as peças de forma perfeita e esse avião montar e voar? Essa probabilidade é muito baixa, para não dizer zero, né? Mas digamos que isso aconteça, mesmo uma probabilidade muito baixa. Qual é a capacidade desse avião de se automontar? Já aconteceu, depois de se duplicar e formar um avião igual, né? Dividir em 2. E isso é uma célula. Uma célula, ela tem mais estruturas, ela é mais complexa do que um avião, do que qualquer objeto construído pelo homem. Então, de tal maneira, chegou um ponto no processo de formação da vida que aquilo que parecia impossível, a junção de variáveis impossíveis, acabou formando a célula, e ela ainda se formou com a capacidade de se automontar e se autoduplicar, né? Então a probabilidade disso é muito pequena de acontecer. Os seres inanimados, eles podem até se duplicar, mas não é uma duplicação, eles são capazes de agregar mais material. Alguns cristais são capazes de agregar material em volta dele para eles crescerem, mas se duplicar não. Mas automontar, esses cristais, eles pegam partículas e eles vão sendo organizados magneticamente ali em volta dele. Tem até vídeo disso na internet para quem quiser ver, tá? Mas então os seres inanimados não têm essa capacidade de autoduplicar. De automontar, alguns têm, dependendo do que tem no meio, tá? Já os seres vivos se autoduplicam e se automontam. Essa capacidade absurda, né, e de probabilidade quase zero, gerou lá no século XVIII a teoria do vitalismo, né? Um médico chamado Bergman, em 1777, dividiu a química em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. O que eram compostos orgânicos? Feitos pelos organismos. Inorgânicos, tudo que era encontrado fora dos organismos. Então isso aqui, ele fez essa divisão. Aí em continuação a ele, o Berzelius, um químico influente da época, em 1808, propôs o seguinte, ó: existe uma energia chamada energia vital que permite os seres vivos produzirem as suas moléculas, porque não são
possíveis formar compostos orgânicos, de acordo com o conceito de Bergman, fora dos seres vivos. É uma teoria para poder explicar o que eles conheciam até aquele momento. Aí vem a história da ciência, né? Um discípulo dele, na verdade, um aluno de doutorado dele, o Friedrich Wöhler, em 1828, o trabalho do doutorado dele naquela época era bem simples, né? Simples para nós hoje, mas para a época era complicado. Ele pegava sais, como cianato de amônio, NH4OCN, ligações iônicas, aquecia o sal para ver o que dava. Aí ele tinha que verificar o que era gerado. Nessa verificação eles até experimentavam, né? Eles tinham as propriedades físicas de densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, para saber o novo composto formado. E aí formou ureia. Só que a ureia está na urina. A ureia é um composto orgânico, né? É constituinte da urina dos mamíferos, né? E também alguns das brânquias dos tubarões, dos peixes cartilaginosos. E aí o que acontece? A teoria foi por água abaixo, porque se você prova um item contra uma teoria, ela precisa ser revista ou refutada, né? Então começaram a acontecer revisões. Vários foram descobrindo compostos orgânicos. Mais um tempo depois, uns 40 anos depois, formaram etileno, que etileno é uma molécula, um gás produzido pelos vegetais para amadurecimento dos frutos. E aí foram descobrindo várias moléculas produzidas fora dos seres vivos, que eram moléculas idênticas às orgânicas. Hoje isso é feito com bastante facilidade até. Imita-se o sabor das frutas, o sabor dos alimentos, na construção de ésteres de ácido graxo, por exemplo, né? Então, olha, veja bem que interessante isso. Aí a teoria do vitalismo foi refutada. Então, hoje nós não falamos em força vital, mas nós precisamos dever nosso organizar as ideias para entender que os seres vivos se montaram de tal modo que deram características cujo somatório das leis físicas e químicas mostram uma situação bastante sui generis em relação aos seres inanimados, né? Essa questão de automontar aqui, essa figura do lado, mostra aqui a chamada mitose, né? Então tem a pré-prófase, a prófase e a separação dos cromossomos na metáfase, né? A condensação deles, né, na metáfase, a separação deles na anáfase e a separação das células na telófase. Nós vamos ver isso lá na unidade 3, sobre a mitose, o final da unidade 2, começo da unidade 3, né, o ciclo celular, e depois falaremos sobre os cromossomos. O terceiro item relativo às propriedades especiais dos seres vivos é a produção de energia e seu consumo no metabolismo. Já falamos um pouquinho sobre isso. Então nós entendemos que para que o ser vivo exista, ele precisa de um suprimento constante de energia. Você pode utilizar uma técnica matemática de comprovação chamada redútio absurdo, que foi utilizada por Arquimedes para fazer provas matemáticas. O redútio absurdo, o que você faz? Você pensa em algo que vai acontecer, se ela for impossível, o contrário deve ser verdade. Então o que nós vamos pensar em termos de absurdo vamos tirar o alimento da espécie humana. O que vai acontecer daqui a um tempo? Todos morrerão. Daí você vai concluir que o contrário com o alimento a vida. Então uma das bases do ser vivo é se alimentar, que nós chamamos aqui, com as palavras mais adequadas, de suprimento constante de energia para os seres vivos. E os seres vivos acoplam reações endergônicas com reações exergônicas. Endergônicas, aquelas reações que estão absorvendo energia, e exergônicas, aquelas que liberam energia. Existe um ciclo para isso. Esse ciclo envolve uma molécula chamada trifosfato de adenosina. Isso aqui é o fósforo, isso aqui é o fosfato. Então existem aqui 3 fosfatos. Essa aqui é uma pentose, que é um carboidrato, e aqui em cima uma base nitrogenada.
Essa base nitrogenada é a adenina. Base nitrogenada, primeiro, base de acordo com o conceito de base da química. Cada nitrogênio desse tem 2 elétrons não compartilhados que propiciam a ligação de um H+. Né? Então aqui, por exemplo, seria mais correto, não seria H2, seria H3+. Lembra que um próton não tem elétron, né? Então a tendência é isso aqui, a septar um próton. De acordo com a teoria ácido-base de Lowry-Bronsted, isso aqui é uma base. Isso está cheio de nitrogênio, por isso que é base nitrogenada. Então isso aqui forma o ATP, trifosfato de adenosina, que a gente usa a sigla em inglês, né? Que a adenosina é a pentose mais a adenina, a gente chama de adenosina. Nós também veremos isso posteriormente, tá? Então o que ele faz? Ele pega a energia que quando você pega reagentes e transforma em produtos. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a glicose, né? A glicose é um reagente que libera energia e forma produtos do catabolismo. O produto do catabolismo principal, nesse caso, CO2 mais água. Nós estamos aqui interessados em equacionar as reações. Essa energia, então, ela é guardada na forma do ATP. Aí o ATP dá energia, um processo chamado de transdução de energia, para trabalhos celulares, que são os processos anabólicos ou até processos de movimentação muscular, pensamentos, né? Porque se faltar energia, o indivíduo não consegue fazer os neurônios funcionarem, porque o neurônio depende para funcionar do chamado transporte ativo, que requer energia do ATP, né? Então, esse ciclo aqui forma ADP mais PI. A energia restaura a energia pode ser glicose, pode ser proteína, pode ser lipídios. Os principais nutrientes para a liberação de energia, lipídios e glicose. Um estudo mais detalhado de bioquímica vai mostrar por que a glicose, não obstante fornecer menos energia por mol de moléculas do que a do lipídio, ela é a mais importante porque o organismo tem principalmente água na sua constituição. O lipídio, ele é uma espécie química que não se dissolve em água, né? E se ele não se dissolve em água, ele é chamado de apolar. E aí o que acontece quando tem muito lipídio no sangue, né? Eles formam grupos apolares que eles se condensam nas artérias, gerando aterosclerose, que só uma explicação por cima disso. Então é melhor usar a glicose. Quando falta glicose, vem para os lipídios. Mas também pode ser usados alguns aminoácidos das proteínas, podem ser quebradas para produzir energia. Então o anabolismo é o conjunto de reações que formam moléculas, e catabolismo que destrói moléculas, né? Isso forma o que nós chamamos de metabolismo, que é a característica fundamental também da existência da vida. Daí nós podemos associar isso com a vida no sentido do seu nascimento até a morte, né? O indivíduo está crescendo, criança, jovem, ele tem mais anabolismo do que catabolismo. Para o indivíduo adulto ocorre uma constância, ele está estável. Depois começa o processo de envelhecimento, começa a aumentar as reações catabólicas sem que ocorra a condição de formação de novas células, novas moléculas. E isso acontece o quê? Envelhecimento, né? Aí o catabolismo chegando ao máximo em relação às condições de vida do indivíduo, vai entrar em óbito, né? Então, o metabolismo é uma associação entre anabolismo e catabolismo. Anabolismo, formação, catabolismo, degradação. E essa energia aqui, ó, que nós falamos da transdução, ela é chamada de energia livre de Gibbs. Gibbs foi um bioquímico americano que descobriu isso, né? Essa energia livre, ela diz a quantidade de energia suficiente para realizar trabalho. Então a quebra das biomoléculas, elas realizam trabalho. Isso foi chamado de ΔG, em homenagem a Gibbs.
E essa energia livre forma ATP. E o ATP é degradado dentro dos ciclos da célula em difosfato de adenosina mais fosfato inorgânico, chamado inorgânico porque ele não está ligado a nenhuma molécula orgânica. Continuando essa ideia, para que essa montagem, essa organização dos processos energéticos aconteçam a temperatura ambiente, porque a temperatura nossa do ser humano é perto de 37 graus, né? É uma temperatura baixa. Para determinadas reações acontecerem em alta velocidade, precisa de alta temperatura. Então, os seres orgânicos, aumentando aí aquela taxa de probabilidade, né, de que as coisas não podem acontecer para a formação da vida ao acaso, mas nós temos a vida, evidentemente. As enzimas são as estruturas, não somente proteínas, porque vocês vão ver nos livros mais antigos que toda enzima é uma proteína. Não, foi descoberto na década de 60 do século passado que o RNA ribossômico tem capacidade catalítica, ele é enzimático também. Mas ele forma um sistema de acoplamento em que essas enzimas aumentam a velocidade de reação e elas são de tal maneira organizadas que o produto de uma reação enzimática ele já vai ser o reagente da reação que está do lado. Aqui nós temos a cadeia respiratória, o NADH2. O que acontece? Forma ATP a partir dele, né? E forma o FAD. O FAD outra enzima já pega o FAD, no caso do citocromo B, né? Que retira os elétrons e vai para o citocromo C. Todos eles aqui estão organizados. Nós vamos também estudar isso na membrana da mitocôndria, membrana mitocondrial. Ou seja, olha que coisa engraçada. Não é engraçada, é interessante. Por quê? Porque elas se organizaram de tal maneira que o reagente de melhor, né, os derivados da reação já são reagentes da outra. Os produtos de uma reação já são reagentes da outra e as enzimas estão uma do lado da outra, aumentando demais a eficiência para a produção de energia. No caso aqui, a utilização do oxigênio, formação de água no final, com formação de ATP em várias etapas desse processo aqui da cadeia respiratória de elétrons. E a membrana lipídica é fundamental para que isso aconteça, porque há várias enzimas nesse processo, aqui quase todas, né, ou todas estão ligadas à membrana mitocondrial interna, não externa, né? E a membrana lipídica faz com que a concentração da célula interna seja diferente da concentração externa. Se a concentração, por exemplo, de sódio, de potássio, for idêntica dentro do neurônio e fora do neurônio, não ocorre fluxo de carga. Se não ocorre fluxo de carga, não tem eletroquímica. Não tem eletroquímica, não tem transporte ativo. Não tem transporte ativo, não tem vida, não tem pensamento, não tem neurônio sobrevivendo. Então a membrana lipídica é fundamental. E da história da evolução, aí você vai encontrar lá no nosso livro, se você tiver curiosidade, o capítulo sobre a origem da vida. E lá você vai ver que a membrana lipídica é um problema, porque nós não sabemos de onde que ela é feita. Nas teorias de formação de biomoléculas, conseguiu formar ácido nucleico, carboidrato e proteínas em laboratório nas condições primitivas. Lipídio não. Então a teoria do lipídio que é extraterrestre. Asteroides caíram na Terra trazendo lipídio. Aí você explica o lipídio na Terra, que provavelmente envolveu um grupo de estruturas químicas e bioquímicas formando uma célula isolada do meio, porque enquanto não tiver membrana você não tem indivíduo. Se você não tem indivíduo, você não tem vida, né? Não está separada do meio. Aí o que acontece? Nós sabemos que existem asteroides com lipídios, mas nós não sabemos onde é que esse lipídio foi formado. Nós sabemos a origem aqui na Terra, que vem de asteroides, mas da onde que ele foi formado no universo nós não sabemos, né? Então a membrana lipídica separa a concentração do meio interno com o meio externo, gerando uma relação entre equilíbrio e desequilíbrio químico com o meio. Então, por exemplo, esse peixe aqui, dentro dele tem mais glicose, mais potássio e mais amônia do que o meio. Tá? Aqui,
no meio não tem glicose, tem traços de potássio e traços de amônio. Assim que ele morre, o conteúdo dele vem para fora, vem para o meio externo. E aí ocorre então um equilíbrio químico, né? A quantidade vai ficar idêntica nos meios. E aí nesse caso específico não é compatível com a vida. Aqui nós representamos, ó, alguns pontinhos do potássio, potássio é o K, vou colocar K mais aqui. Tem muito dentro da célula e pouco fora. Já o sódio tem muito fora da célula e pouco dentro. Isso forma uma relação de um equilíbrio químico, né? Setinha indo e voltando, chamado estado estacionário dinâmico. Estacionário por quê? Porque você vai olhar as concentrações estão idênticas, mantém constante fora e dentro da célula. Mas ela está sempre trocando, sempre entrando e saindo. No caso do sódio, saindo mais, vamos colocar uma setinha maior, mais grossa, saindo mais, entrando menos. E no caso do potássio, eu não botei setinha aqui, né? Entrando mais e saindo menos, ok? Por exemplo, para você ter uma ideia, para o indivíduo ser saudável, em termos de não ter diabetes, ele tem que ter lá entre 70 e 110 miligramas de açúcar no sangue. Só que hoje eles estão falando para 100, né? 110 já é muito. Mas você vai olhar, fazer a aferição, olhar lá a quantidade de açúcar da pessoa, vai estar nesse patamar. Não é que está sempre nesse patamar, mas é uma relação entre o que a célula absorve e o que fica no sangue. Se ficar muito açúcar no sangue, caracteriza diabetes. Com aí processos patológicos que nós não vamos entrar em detalhes. Mas, por exemplo, para a musculatura poder contrair, para o neurônio poder funcionar, só vai acontecer através de transporte ativo, para manter essa diferença de concentração entre a célula e o meio. Quando igualar a concentração, morte, né? Nós vamos falar depois de transporte acoplado entre glicose e íons no intestino, mas é outra aula. Outra característica importante em termos dos seres vivos é a transferência da informação biológica através do DNA. Tá? É claro que se você for curioso e for estudar lá a origem da vida, você vai ver que o RNA provavelmente formou o DNA, não o contrário. Porque na natureza tudo parte do simples para o complexo. Sempre. Então quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, se é que o nasceu primeiro, foi o ovo, porque ele é mais simples que a galinha. A natureza tende da simplicidade. Depois da base simples, em termos históricos evolutivos, a maioria dos casos vai se tornando mais complexo. A maioria, porque existem adaptações de simplicidade, como nos parasitas. Mas aí é lá na parasitologia, se alguém for estudar um dia. Então o DNA ele tem uma constância, porque se ele não tivesse constância, a situação ia ser complicada, né? Imagina se seu nariz resolve ser formado debaixo do braço, né? Não ia ser muito confortável para o indivíduo. E a cabeça um pouco mais embaixo, ia ser difícil assistir a aula sentado numa carteira. Mas então existe uma certa constância, uma certa base. Olha só, na evolução aqui, ó, do Homo, né? Do Homo primitivo ao homem mais moderno, eles continuam tendo a orelha no lugar, nariz no lugar. Houve modificação de orelha, de nariz, de posição do olho, né, do modo de andar, da organização, do tamanho, mas a base se mantém. Porque ele tem capacidade de autocorreção, que é a história da autoduplicação e automontagem, que nós já vimos lá que características dos seres vivos. Só você pode passar uma vida estudando ácidos nucleicos para entender esse processo e aprofundar nisso em detalhes. Aqui nós só estamos avisando que existe, né? Só que tem um detalhe, essa constância ela não é perfeita nem permanente. Então, graças a uma instabilidade do material genético, ou seja, o que nós vamos considerar erros no processo de duplicação do DNA, geraram as mutações. E as mutações que se adequaram ao meio gerou o que nós chamamos de evolução. Isso vocês vão ver lá no final da disciplina, essa matéria aqui, nessa disciplina, né?
o nosso material vai até os princípios básicos da genética, ok? Então nós finalizamos aqui a nossa aula inicial e depois vamos para a segunda aula, que é a estruturação, as substâncias, né, químicas encontradas na célula, no citoplasma e no núcleo.